Estende as mãos aqui para frente. Pastor Jair é o homem de Deus que está aqui para ser boca de Deus, para nos abençoar nessa noite. Pai, nós sabemos que o Senhor é abençoou. O fato de ele estar aqui é resposta de oração. É verdade. E nós sabemos, ó Deus, que temos pago um preço, Pai, para que o Senhor traga para nós aquilo que vem em volta do trono. Sim, meu Deus. Que a tua palavra seja rema, que a tua palavra seja direcionada para cada coração, conforme o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso eu peço, Senhor, Pai, que esteja direcionado para o teu servo, abençoando o seu lar, a sua família, que o Senhor continue sempre com ele. Nós, como igreja, Senhor, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, Senhor, te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Pode ficar à vontade, pode se sentar. Eu estou muito grato a Deus por esse dia tão especial que Ele preparou para nós. Grato pelo convite que o pastor Ângelo me fez de estar aqui. Grato por essa igreja, que aqui é onde se reúne o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor que se reúne nesse lugar. Então, pastor Ângelo, muito obrigado por essa generosidade. O senhor, semana passada eu vim cá, ministrei, hoje o senhor me chamou para ministrar de novo. Sou grato a Deus pela sua vida, né? E que o Senhor Deus continue honrando o seu ministério, a sua família, toda a sua jornada e essa igreja do Senhor que está aqui. Também quero saudar os irmãos que eu já tinha um tempo que a gente não se encontrava, e a gente podendo se encontrar hoje aqui lá da IBOM. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O pastor me chamou para poder cantar e pregar hoje. Eu falei assim, eu não vou sozinho não vou ajudar sozinho não, vou chamar a turma, né? Quando a gente vai para a batalha, a gente chama a turma, né? A gente não batalha sozinho não. Então eu chamei o Cleiton, mais a Jana, né? E vieram ali com a sua esposa e a Estezinha, que veio com a gente também. E não menos, importante, até um pouco mais para mim, minha esposa Sandra, que sempre está comigo. Hoje cedo a gente estava lá na igreja, pregamos de manhã. Aí nós vínhamos para cá, ela falou assim, ainda bem que eu te amo muito, né? Porque eu te ouvi pregar 2 vezes no mesmo dia. Amém. É amor demais, né? Então a gente tem que ser grato a Deus por essas coisas. Pai querido, nós te bendizemos pela tua igreja, porque, Pai, nós sabemos que o Senhor é que sustenta a tua igreja, sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua igreja, contra os teus filhos, e nós nos entregamos ao Senhor nessa noite, para que o Senhor fique à vontade no nosso meio e faça manifestar o teu querer. A Ti nós damos a honra, a glória, o louvor para todo sempre, reconhecendo que Tu és grande, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és soberano e Senhor sobre nossas vidas. E nada, absolutamente nada, podemos fazer sem que o Senhor esteja conosco. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, eu quero começar a compartilhar essa palavra com vocês em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu sempre uso essa palavra na minha vida. Essa palavra é uma palavra que tem que estar na nossa cabeceira. Eu falo que se nós pudéssemos, a gente pegava essa palavra, fazia um cartaz dessa palavra e colocava isso pregado na parede da nossa casa. Nós precisamos muito dessa palavra. Precisamos de toda a palavra de Deus. Mas esse texto especificamente ele é extremamente importante para nós. Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra diz assim, olha, na minha versão que é NVI, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação da nossa mente. Tudo acontece na nossa mente. Se a nossa mente não for transformada, não adianta a gente mudar de endereço, não adianta a gente mudar de igreja, não adianta mudar de time de futebol, não adianta você mudar nada. Se a sua mente não é transformada,
você, onde for, você vai levar os mesmos problemas. As coisas vão acontecer do mesmo jeito. A nossa mentalidade precisa ser mudada. E eu vejo que Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com o que se passa na nossa cabeça. Inúmeros textos da palavra de Deus trazem para nós uma exortação do que nós devemos ocupar a nossa mente. Quando a gente abre um pouquinho mais na frente, ó, Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Deus se importa com o que você anda na sua cabeça. O que você anda pensando? Filipenses 4, 8 diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras versões vai dizer assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente precisa ser transformada dia após dia, diante das coisas que nós vivenciamos, diante das circunstâncias que nós passamos. E hoje de manhã eu pregava e falava sobre a questão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Então há um processo de transformação na nossa vida que depende da maneira como que nós trabalhamos os nossos pensamentos. Qual tipo de mentalidade que nós temos? Eu preciso pensar nas coisas do alto. Eu preciso pensar com a mente de Cristo. E pensar com a mente de Cristo é entender conforme a palavra de Deus nos fala. É uma visão diferente. Quando Jesus estava ali, em João capítulo 3, que ele encontra com Nicodemos, Jesus usa duas palavras. Ele diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele estava falando de ver, ele está dizendo assim, olha, a sua forma de ver as coisas é diferente. Quando você entra no reino de Deus, você vê as coisas de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. E você entrar é a forma como você conduz a sua vida, o seu comportamento, a sua forma de agir, de tomar decisões. Então, toda essa introdução que eu estou fazendo para vocês é porque eu quero levar vocês a caminharmos na história de um homem que é para mim, um dos grandes heróis da fé que nós temos na vida. É um homem que ele nos ensina muito a respeito de perseverança e a respeito de como deve ser a nossa atitude no deserto. Então eu quero voltar com vocês e agora nós vamos entrar no texto principal, com que eu quero trabalhar com os irmãos aqui um pouco na reflexão, em Josué capítulo 14, verso 6. Tem algumas expressões que a gente usa no dia a dia que é interessante, porque se você chega para alguém que não tem a mesma percepção de fé como nós temos, fala assim, estou passando por um deserto. Aí a pessoa acha assim, você viajou para o Saara? Você foi lá para o Arizona, né? Você andou no deserto? Mas para nós, essa palavra, dizer assim, estou passando por um deserto, a gente entende imediatamente o que é, não é verdade? Nós entendemos. Então quando eu falo, eu estou passando por um deserto, a gente sabe que é uma luta, é um desafio, é um período de provações, é um momento em que Deus coloca a gente à prova de muitas coisas que Ele já nos tem ensinado. Então, Josué capítulo 14, verso 6, o texto diz o seguinte: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, do Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui
fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Verso 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel a Deus, fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Verso 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Mentalidade de deserto e mentalidade de filhos de Deus. Qual que é a nossa mentalidade diante de um deserto? O que você pensa? Como que você age? Qual que é a sua atitude quando você está enfrentando um deserto? Deus não nos deixa passar por um deserto sem antes nos dar poder e uma palavra. Deus não faz isso. Jesus, quando foi para o deserto, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Jesus até o deserto. Então Deus nos leva até o deserto. Em Deuteronômio capítulo 8 fala que Deus levou os israelitas para o deserto para serem provados pelo Senhor, para saber o que tinha no coração deles. E aqui eu vejo a figura de Caleb. Imaginem este homem que recebeu uma promessa gloriosa de Deus. Quando ele vai lá na terra prometida, ele vai como espia, ele vê que as coisas são incrivelmente maravilhosas, ele vê que existiam gigantes para serem enfrentados, existia toda uma luta pela frente, mas ele fala assim: se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Caleb, ele teve durante toda a sua vida uma atitude correta. Houve um tempo em que eu me perguntava ao Senhor, eu falava: Deus, quanto tempo alguém pode interferir na nossa vida para que as coisas não se cumpram? Quanto tempo que alguém pode interferir na nossa jornada para que as coisas que o Senhor prometeu para nós não venham se cumprir? A outra pergunta: é possível, Deus, que alguém interfira na minha caminhada diante das promessas que o Senhor tem para a minha vida e impeça que essas coisas se cumpram? É possível que isso aconteça? Será que essas coisas de fato impedem o Senhor de agir? E quando eu comecei a olhar a história de Caleb, eu percebi que ele recebeu uma palavra de Deus que só veio se concretizar na vida dele 45 anos depois. Mas Caleb, ele teve uma atitude com a mentalidade de filho de Deus, de alguém que sabia qual era a promessa de Deus para a vida dele. E diferente de todos os demais que saíram do Egito, apenas ele e Josué entraram na terra prometida. Você conhece a história. E aqui eu vejo que uma nação inteira fez com que a promessa de Deus na vida de Caleb demorasse 45 anos para se cumprir. Houve um espaço de tempo em que Deus precisava fazer tantas coisas na vida daquele povo.
E aí eu comecei a falar assim, Deus, mas 45 anos é muito tempo. É a idade que eu tenho hoje. Agora eu já tenho 46. Né? Na época eu tinha 45. Então, e o que Deus foi falando comigo foi o seguinte: a atitude certa muda as circunstâncias. Glória a Deus. Ninguém pode interromper nem atrasar para sempre o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Mas tudo depende da minha atitude. Eu preciso de uma atitude correta quando eu estou atravessando um deserto. Eu sei que o pastor Ângelo é uma pessoa, muitas pessoas procuram ele para fazer oração. E às vezes as pessoas chegam para o pastor Ângelo e falam assim: pastor, eu estou passando por um deserto, ora para que eu saia desse deserto. Ora, pastor, para que eu vença essa batalha. Mas eu acho que, não sei se acontece comigo só, mas eu acho que poucas pessoas, talvez ninguém, chega e fala assim: ore para que eu tenha a atitude correta ao enfrentar o meu deserto. A gente quer se livrar do problema. A gente quer que as coisas se resolvam rápido. Nós não gostamos de problemas. Problemas nos incomodam, tomam os nossos tempos, sabe? A gente acha que a vida da gente está sendo atrasada, a gente se desespera, a gente entra em ansiedade, as coisas vão ficando difíceis e a gente fala: eu estou vivendo um deserto terrível. E uma das mentalidades mais terríveis e mortais que existem quando nós estamos passando por um deserto é a mentalidade que nos leva a murmurar e reclamar diante de Deus. Cleiton, meu irmão, a grande verdade é que para nós não sermos murmuradores, nós precisamos aprender a ser gratos. Se eu pudesse dizer que o contrário de murmuração é gratidão, eu diria. Porque quando nós temos uma mente voltada para a gratidão a Deus, e a Bíblia nos ensina a agradecer a Deus por todas as coisas, essa mentalidade de gratidão, ela nos fortalece e nos dá a atitude correta diante dos desertos da nossa vida. Quando eu não sou grato, eu murmuro e eu reclamo. Porque a reclamação, ela vai simplesmente dizer: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia diferente. A murmuração, ela vai dizer assim: olha, eu acho que Deus está errando. E eu penso assim: qual é a atitude correta que eu preciso ter? Eu preciso ter uma atitude de gratidão. Eu preciso abandonar a murmuração, a reclamação e falar assim: eu sou grato, porque eu tenho o Senhor comigo. Oh, glória a Deus. Eu tenho o Senhor. Amém, Jesus. Quando o apóstolo Paulo, passando por todas as suas agruras e sofrimentos de um espinho na carne, o Senhor fala para ele assim: a minha graça te basta. Amém. Glória a Deus. E às vezes a gente fica assim, dizendo: ah, mas isso foi para o apóstolo Paulo, porque ele era um homem de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa: quer você aceite isso ou não, é somente a graça de Deus que nos basta. Glória a Deus. Quer você creia nisso ou não, nós estamos debaixo da graça de Deus. E é isso que nos basta. Nós temos que ter entendimento que nós vivemos a graça do Senhor. Amém. É um favor que nós não merecemos e Ele nos dá essa graça para que possamos romper. A grande diferença é quando eu não tenho a atitude correta diante da graça e do favor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se eu tenho a atitude correta, Deus me preservará. Amém. Se eu não tenho a atitude correta, eu mesmo me encaminharei para a morte e destruição. São coisas que a gente vê no dia a dia. Nós passamos por muitas ansiedades. Todo mundo, uma hora ou outra, passa por uma ansiedade. É natural. Mas quando essa ansiedade começa a tomar um espaço muito grande na nossa vida, a gente tem que pensar: por que isso está tomando uma proporção muito grande? Por que eu estou sentindo isso dessa forma? Quais são os medos que estão fazendo com que essa ansiedade cresça tanto? Por que eu não estou confiando suficientemente no Senhor e naquilo que Ele me prometeu, e essa ansiedade está tomando conta do meu coração? E a ansiedade em excesso, ela vai nos adoecer. E quando eu não sou grato,
e quando eu não lembro das promessas de Deus, de que aquilo que Deus falou comigo no início da minha jornada, eu começo a ter ansiedades, porque, a via de regra, a ansiedade ela está sustentada por um medo. E no caso nosso, na questão de fé, ela vem por uma fé que está abalada, por uma promessa que se demora. Em Provérbios tem um versículo que fala lá que a esperança adiada adoece a alma, mas a promessa cumprida ela nos Glória a Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a ter a atitude correta no meio do deserto. Caleb, ele foi contra todas as circunstâncias, contra tudo que se apresentou para ele. Ele permaneceu firme. Imagina você no meio de uma situação onde que aqueles que estão liderando a sua vida, que estão à frente da sua história, e eles não estão decidindo a favor, muito pelo contrário, eles estão jogando, o barco ao naufrágio, que é o que aconteceu com o povo no deserto. Todos morreram, e Josué ali, e Caleb, e vendo aquelas pessoas que saíram com eles do Egito, perecendo pelo deserto e ficando para trás. E ficando. E quando eu olho aqui, existe um outro fator interessante, porque quando o povo entra na terra de Canaã, se passam cerca de 5 anos até esse momento, quando Josué entrega para Caleb a sua porção. Isso significa que ainda foram 5 anos de guerra. Guerra. Então, percebe que havia um deserto a ser atravessado. Depois que você atravessa o deserto, que você pisa na terra prometida, cheguei. Cadê o mel? Cadê o leite que manda nessa terra? Aí você vai ver guerra. Derruba a muralha, ataca o inimigo, mata um, a terra abre, engole outro. E aí tem lá no meio do povo que faz um negócio errado, a terra abre, engole ele, perde um tempo, lá vai, mais guerra. Você está dentro da terra prometida, mas a guerra está com ele. Você vai sim, mas Deus me deu uma palavra. Glória a Deus. Deus falou que aquela terra era minha. Amém. Deus falou que aquele lugar era para mim. Deus falou que aquela terra de Hebron ia ser para mim, para minha descendência. Então eu vou perseverar. Caleb nos mostra uma atitude correta no meio do deserto. Glória a Deus. Ele nos mostra uma atitude de alguém que acreditou até o último minuto que Deus cumpriria a sua promessa. Meus irmãos, minhas irmãs, isso nos chama para olhar a nossa vida nesse mundo. Se você está passando por um período de deserto, se tudo ficou estranho ao seu redor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é falar: Deus, traz à minha memória a palavra que o Senhor me deu quando esse deserto começou. Eu tenho certeza, porque a Bíblia não mente, quando esse deserto começou na sua vida, Deus te deu uma palavra. Ele te deu uma palavra. Vai cumprir. Quando eu me converti, eu tinha 2 meses de convertido, e não entendia muito das coisas de crente, não sabia que aquele povo ali falava com Deus, e Deus falava com aquele povo. Eu achava aquilo uma coisa extraordinária, e a minha vontade era: eu quero que Deus fale comigo também. Que negócio é esse que Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo? E eu tinha assim, uma sede de Deus falar comigo. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu chegava, eu vi o pastor pregando, porque Deus me falou e me trouxe essa palavra. Eu falei assim: Deus, que negócio é esse que o Senhor não fala comigo? Eu preciso ouvir. E tinha uma moça que eu sou muito grata a Deus, porque ela me levou ao Evangelho, ela me levou para a igreja,
E ela foi um instrumento de Deus para a minha salvação. E ela me deu duas palavras. E como eu já tinha visto que Deus usava a vida dela também, ela falou comigo assim, que nós fomos um dia numa célula, e naquela célula lá, eu vi algumas coisas, e eu falei assim, mas não está estranho que esse moço está pregando ali, não está errado isso. Aí eu fui visitar outra célula, ela foi comigo, eu vi assim, mas aquele negócio que aquele moço está pregando não está estranho e tal. Aí eu ficava questionando ela as coisas, e ela falou assim, você sabe por que você está me questionando tanto essas coisas? Eu falei assim, não, por quê? Ela falou assim, porque Deus falou comigo que você vai ser um pastor. Aí eu falei assim, assim funciona? Então, amém. Só que ela me deu uma segunda palavra, falou assim, e você vai ser meu marido. Você vai casar comigo. A primeira palavra foi até interessante, né? Eu falei assim, eu acho que esse negócio é interessante, ser pastor deve ser uma coisa boa. Mas a segunda palavra me pesou o coração, porque eu não tinha qualquer tipo de sentimento por aquela moça. Não tinha sentimento nenhum por ela. Mas eu sabia que ela era a pessoa que Deus falava com ela. Então eu respeitava isso na vida dela. Só que eu falei assim, bom, eu preciso fazer algo. Então eu falei, eu já tinha ouvido na pregação início que Deus não deixava ninguém enganado. Aí eu falei assim, vou fazer uma aliança com Deus. Eu fui e falei com Deus, Deus, olha, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Se o Senhor quer que eu venha casar com essa moça, então o Senhor muda o meu coração. Que eu vou gostar dela e as coisas vão dar tudo certo. Agora, se eu não for me casar com essa moça, o Senhor me ajuda a resolver essa questão. E eu fiz um voto com Deus, e eu fiz um voto que eu ia ficar de barba até o dia do meu casamento. Só que eu falei, mas eu vou parar lá, não vou deixar ele crescer todo não, porque eu não sei quanto tempo vai demorar essa jornada. Não, casava, claro. Casava, Deus é Deus. Deus faz milagres. Então, eu fiz essa aliança com Deus e falei assim, mas eu não vou rasgar o arco, mas eu vou deixar ela. Até o dia do meu casamento. Com menos de um mês, alguma coisa aconteceu e essa moça sumiu da minha história. Eu nunca mais tive notícias dela. Continuei minha caminhada. Depois de um tempo, eu conheci a Sandra, minha esposa. E aí foi tudo diferente. E nessa jornada, desse momento até o dia que eu me casei, foram 6 anos. Então foram 6 anos que Deus me ajudou a cumprir essa promessa, esse voto que eu tinha feito com Ele, essa aliança que eu tinha feito com Deus. Né? E a Sandra, ela só me viu sem barba no dia do casamento. Só no dia do casamento. E foram 6 anos em que a minha vida sentimental passou por vários desertos. Mas eu tinha a convicção de que Deus não me deixaria enganado. Eu tinha certeza que Deus me faria chegar do outro lado e as coisas iam dar certo. 6 anos depois, me casei, uma bênção, casamento maravilhoso. Fizemos 14 anos agora em julho, para a glória do Senhor. Depois eu fiquei sabendo que aquela moça casou, tem um monte de menino, mora lá em Aracaju. Olha que isso, né? Como que Deus faz as coisas? Então, só que eles tinham uma outra promessa que Deus tinha me dado. E essa promessa, ela caminhou por muitos anos. E ela se cumpriu de fato, né? Depois de 20 anos, que é a promessa de ser ordenado ao ministério apostólico. Depois de 20 anos de caminhada. E durante esses 20 anos eu sempre me perguntava, porque chega um momento em que você tem a convicção do chamado, tem um momento que você já está dentro do chamado, que as coisas já acontecem dentro daquela chamada, e você entende que as coisas já estão no momento de fazer, de acontecer, mas Deus ainda acha que espera um pouco mais. E aí, um dia alguém me trouxe uma palavra, olha, vai acontecer isso. Eu guardei aquilo no meu coração com muita cuidado e cautela. E no ano seguinte aconteceu de eu e minha esposa sermos ordenados ao ministério pastoral. Então foram 20 anos
e que nós guardamos nosso coração nisso e procuramos ao longo desse tempo nos preparar para esse dia. E Deus foi conduzindo a nossa jornada. Então foram muitos desertos na caminhada. E outro dia um irmão, que é pastor também, que a gente trabalhou muito tempo, ele me ligava e falou assim: e aí, já está passando os apertos do ministério? Eu falei assim: agora é que está bom. Porque antes eu fazia e nem todo mundo reconhecia. Agora Deus fez que as pessoas entendessem. E mudou tudo. Minha jornada ficou mais leve. Porque uma coisa é você ter o encargo e não ter um carro. Outra coisa é você ter o encargo e um carro. Porque as coisas mudam. E de fato mudam. Mas é uma jornada, é um processo. E durante o processo nós temos que confiar na primeira palavra que Deus deu. Porque senão a gente vai fazer bobagem. Se você não confiar na palavra que Deus deu para você no início desse deserto, que talvez você esteja atravessando, você vai fazer bobagem. O que Josué e Caleb fizeram foi perseverar durante esses 40 anos de deserto e mais esses 5 anos. E quando Caleb recebe ali de Josué a terra, aquele lugar onde é que Deus havia prometido, algo extraordinário ele declara. Ele fala assim: eu estou com 85 anos, mas a minha força e o meu vigor é de como se eu tivesse 40. Deus te conserva com saúde, com integridade, com força, com vigor, até o dia do cumprimento da promessa dele na sua vida. Nosso papel é ter a atitude certa no meio da jornada. O nosso papel é ter a atitude certa no meio da jornada, do processo de deserto. É nós entendermos que a nossa resposta a Deus precisa ser sustentada pela promessa que Deus nos deu no início da caminhada. Nós precisamos de dar essa resposta ao Senhor. E quando você olha para a sua vida, você percebe as lutas e aquilo que você está passando agora, tudo que pesou, tudo que dificultou, tudo que espremeu a sua vida por esse tempo, e você faz uma seguinte análise: eu estou tendo uma mentalidade de deserto ou uma mentalidade de filho de Deus que tem promessa? Qual que é a sua mentalidade? O que você tem pensado? Como você tem decidido? O que tem saído da sua boca? Você tem confessado a palavra de Deus ou você tem confessado as suas sofrimentos, reclamações e derrotas? Como que está a sua mente? Você continua igual o Caleb, com essa mente vigorosa, alerta, animada, sabe? Eu fico imaginando aquele senhorzinho, né? Que eu acho que não é um senhorzinho, devia ter muito vigor, né? Mas um velhinho de 85 anos falando assim: não, me dá aquela terra lá, que eu vou para aquele lugar lá, Deus me prometeu aquilo. E era um lugar onde tinha gigantes, gente. Talvez um lugar mais desafiador para se entrar. Ele falou: não, quero, Deus me prometeu. E aí nós começamos a perceber que ele, com essa idade, ele sabia muito bem que talvez ele não teria mais 40 anos ali naquela terra. Talvez ele não tivesse tanto tempo mais, mas ele sabia que os seus filhos teriam. Ele sabia que toda a sua descendência teria. Ele olhava para frente e falava assim: olha, a minha geração vai viver neste lugar. Os meus filhos vão receber do legado que eu construí ao longo desses anos. Eu conquistei diante do Senhor a graça, eu conquistei diante do Senhor este favor de perseverar até o dia de estar diante do que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quando nós temos a atitude correta no meio do deserto. Amém. Talvez o seu deserto hoje seja uma questão ministerial, igual tantas que eu já vivi. Talvez o seu deserto seja no seu casamento. Talvez o seu deserto é na sua vida profissional. Talvez o seu deserto seja na sua saúde, na sua vida financeira. Não importa. Importa o que Deus falou que você vai viver. Importa a promessa que Deus tem para a sua vida. Importa a palavra que Deus te deu de forma particular e individual.
eu vejo às vezes as pessoas entrando em algumas discussões teológicas, porque tem uma música que fala assim que ninguém vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Como é que é? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Isso. Tudo que um dia ele falou. Aí tem algumas discussões teológicas que falam assim, não, tem muita gente que morreu sem ver a promessa. Aí pega lá Hebreus, capítulo 11, que fala que aqueles morreram sem ver o cumprimento da promessa. Existem promessas que são para todos. Existem promessas que são para a igreja como um todo. Lá no tempo da igreja primitiva, ali você pode ver em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele dá uma palavra para aqueles irmãos ali, sobre aqueles que haviam morrido no Senhor, porque eles estavam com dúvida. Paulo, Jesus está voltando. E aqueles que já morreram, Jesus não voltou ainda, e eles esperavam a volta do Senhor naquela geração ainda. Eles falavam, Paulo, como é que vai acontecer? Aí Paulo fala assim, não, os que morreram, eles vão subir primeiro, e depois nós que estivermos vivos, vamos subir e tal. Por quê? Porque aquela geração tinha uma expectativa que naquele tempo ali, o Senhor ia voltar. Mas eles morreram sem ver essa promessa se cumprir. Existe uma promessa que é para todos, de forma geral, para a igreja como um todo. Mas tem promessas que são exclusivas para a Justiceia. Tem promessas que Deus prometeu para a graça. Tem promessas que Deus prometeu para a nova de forma específica. É só dela. Tem promessas que Deus deu lá para a Ludmila de forma específica. É só dela aquela promessa. Deus falou com você isso. Deus vai cumprir isso na sua vida. Eu creio, glória a Deus. O nosso papel é ter a atitude correta. Por quê? Porque eu posso, com as minhas próprias mãos, destruir aquilo que Deus tem para mim. Se eu não tiver a atitude correta, eu posso atrapalhar os planos de Deus para mim. Pela murmuração, pela reclamação, pela desobediência, por não se manter em cima da palavra que Deus nos deu. Porque se a gente corresponder dessa forma ao que Deus nos chamou e prometeu, certamente nós vamos viver essa promessa. Nós não podemos desfalecer no caminho. E como que eu faço para fazer isso? Primeiro, eu me sustento na palavra que Deus me deu. Segundo, eu preciso me cercar daqueles que vão caminhar comigo e vão me ajudar no cumprimento dessa promessa. Eu preciso saber se dentro dessa promessa que Deus me deu, existe algo que eu preciso fazer. Tem coisas que nós precisamos fazer. E eu sempre digo que até aquilo que a gente vai fazer tem que estar relacionado com o que Deus quer para nós. Ah, Deus quer que vocês façam isso, Deus tem uma promessa de tal coisa para a sua vida. Ok, se você tomar decisões diferentes, você vai adiar muita coisa na sua vida. Você vai empurrar para frente. É como se você estivesse para fazer uma viagem e você tem uma viagem que vai até São Paulo. Você vai pegar seu carro e vai até São Paulo. Só que você só coloca combustível para ir até Betim. E você só pega roupas para trocar para uma noite. Aí você chega em Betim, a gasolina acabou, não tem mais dinheiro, não tem mais suprimento, não trouxe alimento suficiente, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que voltar, pegar mais. Se eu não pegar o suficiente para chegar ao meu destino, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre... E se eu pego, eu vou para São Paulo, mas de repente eu pego a 040 no sentido de Brasília. Eu mudei a rota. Pode ser que algum dia eu chegue em São Paulo, mas eu estou indo na direção errada. Por quê? Porque Deus, Ele colocou para a gente um propósito e nós precisamos tomar a decisão na direção do propósito que Deus tem para nós. Eu não posso tomar decisões na direção contrária. Um jovem, Deus falou, olha, vou te dar um casamento abençoado, vou te dar uma família, aguarda, confia, estou preparando as coisas para você. Ele conhece uma moça e sai com ela e tem uma relação, e ela engravida, pronto, acabou. Não precisa dizer mais nada, a gente conhece essa história como é que termina.
Deus te deu uma promessa na sua vida financeira. Deus falou: vou abençoar a sua vida financeira, você vai ser próspero. Ok? Então Deus falou que eu vou ser próspero. Mas eu vivo trocando os pés pela mão, gasto mais do que devo, do que eu ganho. Faço dívidas. Pego dinheiro emprestado com a agiota. Penhoro os meus bens. Fico gastando com coisas que não são necessárias. Deus fala assim: eu preciso trabalhar com você um pouco mais. Você ainda não aprendeu a lidar com as finanças. Se você não aprendeu a lidar com as finanças, eu não posso confiar muita coisa nas suas mãos. Então Deus tem que trabalhar. E aí chegam os desertos. Aí chegam os desertos. Para quê? Para Deus trabalhar com a gente. Para Deus provar a gente. Para nos ensinar muitas coisas. Para extrair o que está dentro do nosso coração. Por quê? Os obstáculos, eles se apresentam na nossa vida. As crises chegam na nossa vida. E as crises não mudam a nossa vida, não mudam o nosso caráter. As crises, elas revelam o que está dentro de nós. As crises servem para revelar o nosso caráter e quem nós somos no meio daquela provação. É como você reage no meio da crise do deserto, é que demonstra quem você é e como que você está. Tudo se revela ali. A mudança vem quando você toma consciência de que não está decidindo corretamente e precisa agora dar uma resposta adequada ao que Deus tem para sua vida. E aí Deus vai colocar a gente na escola. Como já dizia o irmão Lázaro, né? Que o deserto é a escola do Senhor. Sim, mas a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade que tem uma promessa de Deus. A nossa mentalidade tem que ser a mentalidade que é filho de Deus, e sabe quem é, e sabe onde vai chegar, e que sabe que Deus faz cumprir as promessas, e você não ficará desamparado no meio do deserto. O deserto é lugar para você atravessar e chegar do outro lado. Não é para você morrer no meio do deserto. Não é. Quando a gente olha a história do povo de Israel, a gente já sabe como é que a história terminou. E às vezes é fácil a gente dizer: aquele povo murmurador, reclamador, né, Janaína? A gente sabe como é que a história terminou, né? Mas quando você faz parte da história, tudo é diferente. Chega um irmão passando uma luta perto de você e você tem 1000 palavras e 1000 conselhos para dar para aquele irmão, não é? Mas quando é com você, o negócio fica diferente. Parece que os versículos somem todos da sua frente. E você às vezes quer que alguém te dê uma palavra, te dê um versículo, te dê mas Deus já te deu. Tem pessoas que gastam sola de sapato atrás de profeta para todo lado. E esquece da palavra que Deus já deu. E você vai entrar em confusão. Você vai entrar em problema. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero te chamar hoje, te encorajar, em meio às lutas que você talvez esteja passando, em meio a esses desertos, ter uma mentalidade transformada pela promessa, pela palavra de Deus. Amém. Ter uma mente transformada por aquilo que Deus falou com você no início desse deserto. Saber que Deus vai fazer você atravessar esse deserto. Ele vai erguer uma coluna de fogo de noite e uma nuvem de dia para você não queimar no sol. Deus vai fazer cair maná do céu. Deus vai enviar as codornizes para você. O seu sapato e a sua roupa não vão desgastar no meio da jornada. E quando chegar diante do Jordão, mais uma vez Deus vai parar aquelas águas para que você atravesse e desça. E quando você pisar na terra prometida, você ainda vai ter um tempo de batalhas e lutas, mas persevere. Porque o Senhor é contigo. E eu quero finalizar essa reflexão com os irmãos em duas coisas muito importantes que nos ajudam a ter e a discernir a nossa mentalidade: perseverança e teimosia. São duas coisas que a linha que separa a teimosia da perseverança é muito tênue, é uma linha fina. O que separa a teimosia da perseverança é quase imperceptível. A teimosia
ela traz morte. A perseverança, ela traz vida. Como que eu sei se eu estou sendo perseverante ou se eu estou sendo teimoso? Perseverante, continua confiando na promessa de Deus. O perseverante está sendo transformado no processo. Quando você é perseverante, você fica mais crente. Quando você é perseverante, você fica mais amado. Quando você é perseverante, você ora mais. Quando você é perseverante, você se aproxima mais de Deus. Quando você é perseverante, você está caminhando e você está vendo as coisas ficando bonitas ao seu redor. Você está no deserto, mas um monte de gente chega perto de você e você abençoa. Quando você é perseverante, você sabe que você ainda não saiu daquela fase de deserto, mas você está abençoando um monte de gente. Pessoas estão sendo abençoadas por você. Você vai e Deus usa a sua vida na vida das pessoas. Tudo se transforma. Você está no deserto, ainda não chegou a sua resposta, ainda não resolveu o seu problema, mas ao seu redor tem um jardim sendo construído. Ao seu redor, vida está sendo gerada. Isso é a resposta para você ver se você está sendo perseverante ou se você está sendo teimoso. O teimoso, ele murmura. O teimoso, ele semeia ervas daninhas, só tem confusão em volta. Ele não consegue semear a paz, ele não consegue trazer paz para quem está em volta, ele não abençoa ninguém. O teimoso, ele só traz amargura no coração dos outros e no seu. O teimoso, ele traz morte e destruição. Então, se você está passando por um deserto, você percebe, eu estou sendo perseverante ou eu estou sendo teimoso? O povo de Israel foi teimoso no meio do deserto. E o resultado foi morte e destruição. Caleb e Josué, eles foram perseverantes. E eles viveram para ver a glória de Deus. Eles viveram para ver a promessa de Deus se cumprir. Josué liderou todo aquele povo. E aquele povo entrou e guerreou. E aquele povo tomou posse do lugar. E aquele povo foi entrando para as terras e foram construindo as suas casas e foram habitando em todos aqueles lugares. Caleb chegou e recebeu a promessa que Deus tinha. Perseverança. Perseverança. Teimosia. Passe por esse filtro e você vai entender se o que você está vivendo é a atitude correta diante do deserto ou se é a atitude errada no meio do deserto. E tenha no seu coração a certeza, você vai atravessar. Você vai chegar do outro lado. E quando você chegar do outro lado, você vai estar mais santo. Quando você chegar do outro lado, você vai estar mais feliz. Quando você chegar do outro lado, você vai ter mais vigor. Quando você chegar do outro lado, você vai ter força, você vai ter ânimo, você vai dar saltos, e você vai falar assim: eu estou com o ânimo do mesmo dia em que Deus me deu essa promessa. Seja lá quanto tempo isso demorar. E se demorar, Deus está te trabalhando, Deus está te preparando para que você possa usufruir do melhor que Ele prometeu para você. Porque quando você chega lá, quando você alcança, você vai aprender a transbordar na vida das pessoas. E aí Deus vai derramar mais sobre você, e você vai ser generoso com os outros. E Deus vai derramar mais, porque você vai se tornar um grande canal da bênção de Deus na vida das pessoas. E esse é o tempo para mim e para você, de sabermos que se você hoje está tendo a atitude correta, você está tendo a confirmação da palavra de Deus para você. E se você ainda não está tendo a atitude correta, Deus está te dando uma nova oportunidade. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, nós vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora e percebesse o seguinte: Deus, eu estou tendo a atitude correta em meio a esse deserto, ou eu estou sendo teimoso? Olha para dentro de você nessa hora
e fala: Espírito Santo, me sonda, me conhece, revela a minha vida para mim mesmo nessa hora. Mostra para mim mesmo, Senhor, se a minha resposta tem sido uma resposta de vida e perseverança, ou se tem sido uma resposta de morte e destruição. Olha para dentro de você agora. Se você tem andado como um teimoso no meio de um deserto, uma teimosa, esse é o momento de você se arrepender, porque Deus está te dando uma oportunidade nova de começar a fazer as coisas do jeito certo. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, Ele quer e Ele vai cumprir a promessa na sua vida. A diferença é a sua atitude, é que vai mudar o tempo dessa resposta. A sua atitude é que vai determinar quando as coisas de fato se concretizarem. Agora, se você sabe que está tendo a atitude correta no meio desse deserto, eu quero te encorajar hoje a continuar e a perseverar. E você entender que Deus está te dando uma palavra de confirmação, que você está fazendo a coisa certa. E você está respondendo de forma correta para Deus. Seja um caso, ou seja o outro. Se você é um Caleb, hoje é o dia que você está sendo renovado nas suas forças. Hoje é o dia que você está sendo renovado no seu ânimo. Hoje é o dia que você está sendo encorajado a perseverar. Hoje é o dia que o Senhor está derramando um óleo novo e fresco sobre a sua vida. O Espírito Santo agora está movendo neste lugar, e a unção do Senhor está derramando um óleo novo e fresco na sua vida, está tirando todo o jugo pesado, todo o desgaste dessa luta que você tem enfrentado, toda essa poeira do deserto, todas essas pedras que entraram no seu sapato no meio dessa caminhada. Sabe, o Senhor agora está aliviando, está refrigerando os seus pés, a sua alma. É uma unção nova e fresca que o Senhor derrama sobre a sua vida, para que você tenha forças, ânimo e vigor para continuar até o outro lado. Entenda que o seu arrependimento hoje gera aprovação diante de Deus. Hoje é o dia que Deus marca nessa sua jornada um divisor de águas. Porque você só pode entrar no deserto até o meio. Você só pode entrar no deserto até o meio, porque do meio para lá você está saindo. Do meio para lá você está saindo. Gera no seu coração agora pelo Espírito Santo ânimo, força, vigor, alegria, porque as promessas do Senhor se cumprirão, Senhor, na sua vida. As promessas do Senhor se cumprirão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que a partir de hoje a sua atitude não seja: Deus me tira desse problema, mas Deus me ajuda a ter a atitude correta em meio a esse problema. Vamos ministrar uma louvor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai te guiar. Não vai te faltar provisão. Não vai te faltar sustento. Não vai te faltar o alimento desse mundo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até de mim, se achas só a ti. Perdão.
Obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Obrigado, pastor, por essa oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus, te passo a palavra em nome de Jesus, pastor.